para abrir os debates para os participantes aqui do seminário, queria só fazer uma breve colocação aqui. Primeiro, dizendo que eu fiquei muito contente com o que disse o professor José Luiz, especialmente no que diz respeito ao direito de arrependimento, né? Eu acho que nós temos já garantias que nos protegem e nos garantem esse direito. Nós temos na Constituição Federal a garantia da dignidade da pessoa humana. Como desdobramento, temos o direito de proteção à personalidade, à privacidade, à intimidade. Temos o Código Civil, que até para o morto, até para a memória do morto, existe ali a previsão de proteção. Os parentes estão legitimados a proteger a memória e a honra dos seus familiares. Concordo com o Marcel que o Marco Civil da Internet já nos dá instrumento, junto com outros dispositivos legais, a Constituição, o Código Civil e outras leis específicas, como o Código de Defesa do Consumidor, a possibilidade de buscar no Poder Judiciário o direito de retirar coisas das quais a gente se arrependa, né? Agora, o que não invalida o direito à informação, especialmente no que diz respeito ao que tange ao interesse público, o que diga respeito ao interesse público. Quero até mencionar aqui uma coisa que não foi mencionada e que eu acho que fere o direito à informação do que é público, que foi aprovado recentemente e que deverá entrar em vigor a partir do ano que vem, que é a mini-reforma eleitoral, que, de alguma maneira, dá direito aos candidatos, né, a buscarem a retirada de uma série de conteúdos. Isso, inclusive, foi muito usado pelo candidato Aécio, que contratou um exército de advogados e retirou várias coisas, entre coisas de fato privadas, outras que talvez fossem relevantes para o interesse público. Mas eu acho que a gente tem que ter todos esses elementos na cabeça para discutir se é necessário mesmo a gente abrir uma nova discussão a respeito disso no Poder Legislativo, especialmente quando a gente tem um projeto de lei apresentado pelo deputado Eduardo Cunha, que a nossa experiência no trato de debates a respeito de instrumentos democráticos com ele mostraram, durante o Marco Civil, que o viés dele, os interesses dele estão muito distantes, né, correm longe do interesse público, no meu modo de ver. Então, gostaria de então abrir os debates e abrir o microfone para a plateia e que então seguisse a fila, quem quisesse falar fosse ao microfone. Oi. Boa tarde a todos. Meu nome é Diego Canabarro e eu sou integrante da equipe de assessoria do CGIBR, mas a minha fala ela vem na minha capacidade pessoal. Duas coisas, Marcel, que tu trouxeste para o debate, eu acho que elas são muito instigantes. Uma delas porque, depois do que eu vi, especialmente no contexto da disputa eleitoral, nos últimos 2 ou 3 meses, a ideia de resposta quase imediata a tipos de agressão e etc. me remeteram muito a um estado hobbesiano digital ou algo do gênero. Teoricamente, isso faria com que a vida nesse espaço também fosse, como o próprio Hobbes diz, embrutecida, dura, severa. E foi isso que me fez abandonar o Facebook durante todo esse período, porque foi bastante difícil para isso. Mas foi só um comentário, porque, ao mesmo tempo em que a ferramenta torna tudo isso dinâmico, eu vinha conversando com o Carlinhos e ele disse assim, bom, mas tem uma coisa muito interessante nesse troço. E aí eu me lembrei muito da briga dos fãs da Grazi Massafera com a Isis Valverde. Recentemente teve um novo desdobramento nisso tudo, mas é que habilitar essa ideia de quiprocó imediato através das redes sociais gera conteúdo, aumenta o conteúdo e, inclusive, eleva esse conteúdo no próprio sistema e no código dos buscadores. Então, talvez isso é algo que mereça um seminário inteiro por conta própria para a gente refletir. O ponto que eu vou levar para a gente talvez debater é algo relativo ao artigo 19 do Marco Civil.
Basicamente, a gente da assessoria tem sempre recebido o input de que o artigo 19 trata de um comando explícito relativo à remoção de conteúdo. Mas o artigo 19 trata, na verdade, da responsabilização civil daqueles que falharem em atender uma ordem judicial. E aí, na prática, eu gostei do termo que tu usaste, remoção forçada ou forçosa de conteúdo. Existe para os intermediários, seja da camada de conexão ou da camada de aplicação, algum espaço de manobra, e tu enxergas algum espaço de manobra no artigo 19 para remoção de conteúdo que não seja necessariamente mediante uma ordem judicial? Eu só queria que tu talvez abordasse isso para a gente, para não deixar a ideia de que o artigo 19 só permite remoção de conteúdo mediante ordem judicial. Eu gosto muito de uma frase do Demi: não me parece razoável que alguém tenha direito ao phishing, não é? E por conta disso, há um espaço de manobra que talvez precise ser mais explorado para a gente estabelecer o debate público em torno desse assunto pendente de regulamentação e da consolidação de jurisprudência. Obrigado. Só posso agradecer a sua pergunta, porque esse também foi um dos principais mitos que eu tentei combater, tanto na tramitação do Marco Civil representando o Google, quanto academicamente quando eu escrevia sobre o tema. Basicamente, o que o artigo 19 trata é, sim, da responsabilidade das plataformas, dos intermediários, de uma maneira geral, sobre a questão do conteúdo, e foi adotada a regra de que, como regra geral, eles de fato não são responsáveis até que descumpram, caso descumpram, uma ordem judicial de remoção de conteúdo. O corolário disso qual é? Daí que decorre a interpretação de que a remoção forçada só pode existir por ordem judicial. E por que eu frisei essa palavra? Porque, sim, a remoção voluntária de conteúdo por parte das plataformas, seja por violação de termos de serviço, seja por políticas que o produto adota, seja qual for o motivo da plataforma, continua reservada e sempre foi assim. O Google, por exemplo, quase todo o ecossistema não permite nenhum tipo de conteúdo adulto, que é lícito, né, para adultos, obviamente, mas que a gente não admite, por exemplo, no YouTube e em várias outras ferramentas. Isso é uma coisa normal, quando alguém denuncia, vai lá e remove, e isso tem a ver com a violação dos termos de serviço, daquilo que a plataforma disse que podia ou não podia ser exibido. Isso é absolutamente normal. Agora, qual que é um ponto? Daí não decorre, porém, que a regra vai ser, então, basta pedir que vai ser removido. Existe justamente essa preocupação de que... E aí a gente tem que pensar do ponto de vista do usuário, né? O que o usuário busca? O usuário busca, quando ele utiliza essas plataformas todas, um espaço em que ele possa divulgar o seu material e que aquilo vai ficar no ar e que alguém vai debater aquele tema caso haja uma controvérsia. Eu sempre costumo dizer, né, liberdade de expressão não existe para o conteúdo que todo mundo concorda, existe justamente para as questões polêmicas, para as questões controversas. E a gente vê muito isso em certos cenários. Talvez vocês se recordem, por exemplo, de quando houve a grande discussão, o CAF mencionou isso ontem, sobre a questão do aplicativo Secret, né? Num primeiro momento, a Justiça brasileira mandou que o aplicativo fosse removido da App Store e do Google Play. E o Google entendeu que estava havendo um equívoco conceitual no conceito de anonimato, que não era realmente o caso de remover, recorreu da decisão e, em segunda instância, conseguiu uma liminar para suspender a suspensão, se é que dá para falar desse jeito. Então, existe a preocupação, sim, de que a remoção obrigatória só exista por ordem judicial, justamente para evitar abusos, né? Porque seria muito fácil, né, se todo mundo pudesse simplesmente requisitar a bel prazer o que fosse. E a contrapartida qual é? Mas então a plataforma pode decidir remover arbitrariamente alguma coisa? Uma plataforma que faça isso não vai durar, os usuários vão migrar, né? Não tem custo de transição nenhum na internet. Você não está gostando mais de uma determinada plataforma, de determinado serviço, você migra para outro, né? Você não precisa mandar desinstalar nada do seu equipamento. Eu vou sugerir que agora a gente abra a palavra para a plateia, as pessoas vão falando, como a gente fez de manhã, e depois a mesa responde, porque vamos ouvir a plateia agora. Bom, boa tarde a todos. Tiago Tavares, sou membro do CGI. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a mesa. Essa é uma discussão extremamente complexa e os senhores e senhoras conseguiram enfrentar essa pedreira com muita propriedade, esse tema difícil com muita propriedade. Eu queria trazer uma ideia, na verdade, conectar essa discussão com uma discussão que aconteceu no outro evento, apoiado pelo CGI, e que aconteceu em Recife na semana passada, lá no Fórum de Justiça, em que houve uma mesa sobre direito ao esquecimento, e nós discutíamos
não o direito ao esquecimento, mas o direito à desindexação. Ou seja, e lá no fórum, a gente usava a seguinte metáfora: o que não está nos autos não está no mundo. Talvez o que não esteja indexado no Google não exista. Mas, então, talvez seja por isso que as medidas tenham sido direcionadas no sentido de desindexar determinados conteúdos dos buscadores, na perspectiva de que, se uma vez desindexados, eles deixarão de existir ou serão esquecidos. Mas o fato é que a forma como isso tem sido implementada tem gerado uma tensão muito grande, uma colisão muito grande com a liberdade de expressão e, principalmente, com o direito à memória e à verdade. Foi mencionado aqui, nós estamos discutindo, não é? A Comissão da Verdade está concluindo seus trabalhos e, no final do ano, apresenta o relatório. Nós estamos numa região, América Latina, e Brasil e América Latina, numa região que teve problemas históricos e fatos históricos muito relevantes, a ponto de ser iniciado todo um movimento, um processo de recuperar a memória e preservar essa memória de fatos nebulosos que aconteceram no regime militar, na ditadura, por exemplo. E eu fico pensando se esses conteúdos, não é, que estão sendo removidos, eles não têm importância histórica, alguns deles. Notícias de jornal, por exemplo, que estão sendo desindexadas e que não serão encontradas. Qual o impacto que isso terá na história? Em como nós contaremos e como nós teremos acesso aos fatos históricos. Feito esse diagnóstico, essa questão, eu trago uma ideia para a gente discutir, que certamente o professor José Luiz Pinhar conhece, participou desse processo, que foi a Carta de Herédia, um projeto que foi liderado por um grande amigo em comum nosso, o Carlos Gregório, do Instituto para o Desarrollo de la Justicia, da Argentina, quando ele propôs que um estudo, foi amplo, envolveu inclusive a Suprema Corte da Costa Rica, os ministros participaram na época, e o desafio era como permitir o acesso à informação judicial sem violar direitos da personalidade. Pessoas que acessavam sistemas informatizados de documentação jurídica e faziam pesquisas e por determinadas palavras e acabavam encontrando informações pessoais, por exemplo, de quem tinha HIV, de quem tinha ingressado com uma ação trabalhista, de quem tinha ingressado com uma ação contra um plano de saúde, buscando suporte para um determinado tratamento, uma determinada medicação, e da forma como as informações judiciais, as sentenças, as decisões judiciais estavam sendo colocadas na internet, aquilo poderia gerar graves violações a direitos da personalidade. Então, a questão em aberto que fica é: será que as regras de Herédia, lá de 2003, 2004, que fizeram escola no judiciário, foram amplamente adotadas, elas não poderiam ser, de alguma maneira, adaptadas ou utilizadas como referência para anonimizar o nome pessoal, por exemplo, ou informações da personalidade que estivessem em textos, em conteúdos indexados na web e que estivessem sob questionamento a partir do direito ao esquecimento ou desindexação? Qual a vantagem dessa abordagem? A vantagem é que nós preservaríamos todo o conteúdo. O conteúdo da notícia continuaria sendo indexado, a sociedade continuaria tendo acesso à informação jornalística, continuaria tendo acesso à informação de blogueiros, etc. Estaria tudo lá documentado, apenas os dados pessoais citados naquele material seriam anonimizados, talvez até de uma forma semi-automatizada, como o Google faz, por exemplo, com as placas dos carros do Google Street View, dos rostos das pessoas do Google Street View e assim por diante. É uma questão em aberto, eu não tenho uma opinião conclusiva sobre isso, apenas uma tentativa de contribuir com o debate. E, por fim, em 30 segundos,
uma outra provocação. Falamos tanto em direito ao esquecimento, direito à desindexação. Eu gostaria de começar a ver um movimento surgindo para o direito à indexação. O direito de você ter o seu conteúdo, não é, publicado na rede. E o Marcel falava dos termos de uso do serviço. Existem termos de uso de algumas plataformas que proíbem, por exemplo, cenas de mães amamentando seus filhos, de Marcha das Vadias. Várias matérias da Folha de São Paulo já foram censuradas na principal rede social do país por terem lá uma foto que, por alguma razão, a política daquele serviço entendeu que era ofensiva. Aliás, um quadro famosíssimo no Museu d'Orsay, A Origem do Mundo, foi censurado. Você não vai encontrar a pintura, uma foto, se alguém foi tirar um selfie na frente desse quadro no Museu d'Orsay em Paris e publicar no Facebook, vai ter sua conta suspensa, porque aquela obra viola as políticas de uso dessa plataforma. Como há uma questão de interesse público aí, a própria noção de esfera pública ela está sendo rediscutida a partir dos ambientes não presenciais, da nossa interação em ambientes não presenciais. Fica a questão, será que nós não vamos, num contrafluxo, começar a perceber um movimento para garantir a publicação de notícias, fatos, textos na rede, e que eles sejam devidamente indexados e ranqueados para que eles sejam efetivamente encontrados? Obrigado. Obrigada, Tiago. Boa tarde. Primeiro, agradecer, né? Esse seminário foi muito rico para mim. Eu que trabalho no Portal da Transparência, né? Surgiram muitos problemas para mim em relação ao portal também, com relação à privacidade, coisa que a gente vive no dia a dia, principalmente com relação, porque a gente publica dados de servidores e a gente enfrenta muito isso. Por exemplo, a gente tem contornado com o robô.txt, mas aí, conforme as regras que a sentença da Corte Europeia falaram que não seriam indexados só os nomes. Isso, o robô.txt não vai resolver o nosso problema, né? E aí eu queria uma opinião com relação à liberdade de expressão, né, que está sendo contraposta. O Google seria titular de liberdade de expressão. Então, na fala do senhor José Luiz, fala que esqueceram a parte do editor, né? É ele que tem a titularidade da liberdade de expressão, sem dúvida, né? E então, será que ele que teria que prover a indexação ou não de determinados artigos? E lembrando o problema do esquecimento, localmente lá em Brasília, um caso que foi muito rumoroso foi o caso de um dos assassinos do Índio Galdino, né? Ele era menor, aí ele passou no concurso e lembraram que ele foi o assassino do Galdino. Resultado, ele não foi aprovado no concurso por conta dessa falta do direito ao esquecimento. Inclusive, mas ele tinha cumprido as medidas socioeducativas. Se não me engano, ele era menor na época. Obrigada. Tudo bom? A minha pergunta, na verdade... Seu nome, por favor. É o Pedro, sou da UFMG. A minha pergunta, na verdade, é uma provocação para ver se vocês não veem da mesma forma que eu. Porque nesse debate todo eu tenho ouvido falar de conflito entre liberdade de expressão, direito à informação versus direito ao esquecimento. Mas será que não entra na balança também um princípio, não sei se existe ou se é um princípio está nascendo, um direito que está nascendo, a neutralidade dos intermediários? Porque eu fico pensando, se daqui 10 anos o mecanismo de busca não for mais a forma principal de se encontrar informação na internet, esse tipo de tutela vai ficar simplesmente obsoleta. E isso não é difícil de se pensar, considerando as formas como propriedade intelectual são compartilhadas ou foram durante muito tempo. As pessoas vão encontrar formas
principalmente na internet, na forma como ela se desenvolve tecnologicamente, de acessar a informação. Eu vejo uma corrente muito mais desse sentido do que de direito ao esquecimento. Então, não seria esse um princípio que deveria ser levado em conta também, ou um direito que deveria ser levado em conta, porque a tutela desse direito não deveria passar pelo intermediário, eu vejo, ou deveria ser tratado de uma forma muito mais end-to-end, no caso. Alguém que desejasse ser esquecido deveria tratar muito mais com a origem do esquecimento, da informação, do que com o intermediário que eu vejo. Imagina daqui também a um pouco tempo um intermediário, um mecanismo de busca que seja completamente autônomo, um código que não tem nem operado por seres humanos, por exemplo. Eu vejo isso também como possível. Então fica essa provocação, essa indagação. Hola, Eric Iriarte. Prometo no hacer ninguna provocación porque todo el mundo quiere provocar aquí algo, o sea, así que con tanta provocación ya me preocupa la cosa. Me preocupa además que terminemos cada vez que hablamos del derecho al olvido o el derecho a ser olvidado o como se le quiera llamar, en una mesa sobre lo que Google hizo, lo que Google no hizo, lo que Google hará, lo que Google piensa hacer y qué pasará acá algunos años cuando Google tenga más información de nosotros. Curioso que Google ahora esté trabajando en tema de medicina, ¿no? Ahora dice que quieren tener hasta los datos genéticos nuestros. La verdad no me preocupa porque además el Internet que vemos, el Internet de Google es menos del 5% del Internet. O sea, el otro 95%, que es el que no vemos, no está indexado. El Deep Web, el resto de cosas que están ocurriendo y que no necesariamente tienen que ver con un tema de buscadores. Entonces, plantear a la mesa, quien quiera, espero que Marcel de Google no, y no porque no quiera la respuesta de Marcel, sino que no es una pregunta para un buscador, es una pregunta para los académicos de ver qué es lo que nos toca después. ¿Qué pasaría si en lugar de tener un Google, lo que tenemos es un metabuscador del Estado? ¿Sí? Lo que tenemos es una suerte de instrumento, de conglomerado de información por parte del Estado para servicios públicos, pero finalmente esos son la plataforma de interoperabilidad. Que un ciudadano tenga un código único, como ocurre en la mayoría de nuestros países, con el cual interrelacionarse. No tendríamos que tener también las mismas reglas de juego para ese tipo de instrumentos que pudieran no necesariamente ser un buscador, pero sí brindar información de las personas. Y lo segundo, quizás plantear una discusión a posteriori, y es ¿dónde está el Estado en las discusiones sobre la gobernanza de Internet? ¿Dónde están nuestros estados latinoamericanos en los temas de gobernanza de Internet? Más allá de quién controla el sistema, en cómo protegemos los derechos de las personas realmente. No que no nos preocupemos del sistema, en realidad el sistema está funcionando, como alguien dijo hoy día en la mañana, sino de cómo agregamos este componente de derechos humanos, por un lado la privacidad y por el otro lado el acceso a la información pública, dentro de las discusiones globales de gobernanza de Internet. No creo a esta altura que sea factible una única solución, sino un paquete de soluciones. Pero, ¿cuáles serían ese paquete de soluciones desde su criterio? Muchas gracias. Obrigada. Quem quer falar? Quer falar, profesor? Sí, la verdad es que aquí tenemos para empezar de nuevo el debate. Son muchas las cuestiones que se han suscitado, todas muy interesantes. Decía Tiago Tavares, si más que de derecho al olvido debería hablarse del derecho a la desindexación. Claro, es que estamos un poco siendo víctimas de un término que es el derecho al olvido, que es el que ha hecho fortuna, pero que no corresponde realmente a aquello de lo que estamos hablando. Estamos hablando de algo distinto, porque la información no desaparece de Internet, la información sigue existiendo en Internet, luego la información está, se puede buscar. Eso es algo que las autoridades de protección de datos
y en particular la agencia española ha insistido mucho en poner de manifiesto que no estamos ante un supuesto en el que desaparece información, sino ante un supuesto en el que, en virtud de unos determinados criterios, que es búsqueda en base al nombre de una persona, no se puede localizar esa información a través de un buscador, nada más. Esto no es el derecho al olvido, es el derecho, efectivamente, a no ser indexado, o a la desindexación, efectivamente. Y yo creo que ese sería una aproximación mucho más precisa y mucho más exacta a aquello de lo que estamos hablando. Que nos lleva a ese otro derecho, el derecho a ser indexado. Precisamente ayer salía una noticia en los medios de comunicación en España acerca de los derechos de las madres lactantes. Y se refería en parte a esa información de que algunos buscadores eliminan. Dicen, esto es absurdo, no debería de aprobarse una norma que regulase los derechos de las madres lactantes. Entonces, ¿hasta qué punto? Pero esto nos lleva a un problema que también conecta con lo que decía Pedro de la neutralidad del buscador, que me parece importantísimo y muy interesante esa idea, y que yo en alguna vez también he puesto de manifiesto. Y es que la sentencia del Tribunal de Justicia no es que cambie la naturaleza del buscador, sino que define la naturaleza del buscador en una línea que yo creo que es muy acorde con la directiva, pero muy peligrosa. Y es que el buscador ya no tiene por qué ser neutral. El buscador ahora es responsable de la información, responsable de los datos que trata. El buscador ya no es un buscador, debería de llamársele de otro modo, porque ya no es un espejo, ya no es un mero intermediario, ya es algo más, es un responsable de tratamiento que puede tomar y debe tomar decisiones. Por ejemplo, antes de la sentencia sería cuestionable que el buscador pensase, José Luis Piñar no me gusta, lo borro el buscador. ¿Por qué? Porque no sería neutral, porque no sería un intermediario. Pero ahora, dado que el buscador pasa a ser un responsable, nada impide que Google, como tal buscador, desde la perspectiva de la protección de datos, como responsable de tratamiento, pudiese decidir, más allá incluso de, en base al derecho al olvido o al derecho de esquecimiento, si publica o no una información. No lo va a hacer porque el buscador, pero no lo va a hacer por un motivo, incluso fíjense, casi económico, porque el buscador, su negocio es ser fiable y ser el mejor buscador de los posibles, pero en teoría podría no ser neutral, lo cual nos lleva a otro problema, y es algo que comentábamos ayer, el derecho fundamental de acceso a Internet. Si existe el derecho fundamental de acceso a Internet, ese derecho incluye, dada la magnitud de la información de Internet, incluye también el derecho a que exista un buscador neutral, igual para todos, y además un buscador neutral no manipulado ni por decisión del buscador ni por decisión de los titulares de los datos que aparecen en el buscador, porque si es un buscador manipulado, ese derecho de acceso a Internet queda también condicionado, lo cual nos coloca en la pregunta que hacía Eric Iriarte acerca de si podría existir un metabuscador del Estado. A mí eso me da pánico, me genera un enorme temor. ¿Del Estado? ¿De qué Estado? ¿Qué Estado? ¿Cómo define? ¿Qué criterios? Primero, nada impide que cualquier Estado elabore o diseñe o ponga en marcha un buscador. No hay ningún monopolio de nadie.
Bien, es verdad que Google tiene el 90% del mercado, pero nada impide que cualquier estado ponga en marcha un buscador. Y como había un anuncio en España, busque, compare y si encuentra lo mejor, cómprelo. Si ese buscador es mejor, pues vaya por ese buscador. O sea, no hay nada que impida. Ahora bien, que solo contemos con buscadores públicos, a mí eso me da mucho miedo. Me da mucho miedo. Yo prefiero que haya otro tipo de buscadores, además de los buscadores públicos, pero no solo públicos. Hay muchas más cuestiones, pero lo dejo para otros. Passo então ao Dr. Diogo. Rapidamente, só fazendo uns comentários. Eu só queria ponderar e longe de mim dar uma resposta definitiva a esta questão, mas me parece que não há como negar que, apesar de ser algo historicamente conhecido e presente nas legislações do Código Civil, principalmente, a internet e o acesso ao dado nos trouxe uma nova reflexão sobre a memória, não é? Então, não há hoje como se comparar, por exemplo, um mecanismo de repúdio ou de decisões forçadas da mesma forma, por exemplo, que se fazia na lei de imprensa, direito de resposta, direito ao apagar, enfim, a informação jornalística. A internet hoje, infelizmente ou felizmente, não permite isso. Eu acho que a gente não pode esquecer que, se o direito ao esquecimento está ligado ao direito da personalidade, nós também não podemos esquecer que a informação ali lançada, ela é verdadeira. Se a gente estiver falando de direito do esquecimento, ali é verdade. O que nós estamos discutindo e o que tem que ser avaliado a cada caso é se o dado é relevante ou não para um determinado contexto ou a proteção de um direito fundamental. Então, eu vejo, por exemplo, que aquela questão, apesar de ter sido aplicado no STJ a respeito de um suposto direito à intimidade, da questão do concurso público, trazido, bem lembrado pela doutora Kelly, não é um problema de intimidade propriamente dita. É um problema se o dado levantado é relevante ou não, ou se aquilo está gerando um abuso da informação ou não. E até bem colocado aqui por um dos interlocutores, que hoje o direito ao esquecimento, ao invés de trazer o esquecimento, traz a lembrança ao invés do esquecimento. E isso é o que nós temos que tentar, e aí bem colocado pelo professor, de criar um rumo para se controlar previamente, não é? Essa ideia da governança é o que nós estamos tentando fazer com muita dificuldade aqui, de fazer uma avaliação prévia, porque hoje a responsabilidade civil, e isso é muito pouco difundido, a responsabilidade civil, em alguns países, direito de danos, não é? Nós não estamos preocupados mais com o dano acontecendo, nós queremos prevenir o dano. E como é que se previne diante desta questão de direito ao esquecimento? Indexar, regular uma forma de pesquisa seria uma alternativa? Esse direito à indexação, à desindexação, eu também tenho muito... eu não me sinto satisfeito com essa ideia, porque você envolve a liberdade, não é? A liberdade de acesso, a neutralidade, o direito de terceiro, a liberdade de informação. Hoje a nossa cultura veda a censura prévia, não é? Essa foi uma opção que nós fizemos, bem ou mal, optando pelo vermelho ou azul, barbudo ou não barbudo, nós entendemos que esta é uma opção dada pelo legislador, nós temos que respeitar. Censura prévia talvez geraria um desconforto, um descompasso para o nosso sistema, mas nada impede que esta verdade seja controlada de acordo com uma avaliação concreta do julgador. Isso, pelo menos, são as minhas ponderações a esses dificílimas questões
e temas trazidos pelos espectadores. É isso. Obrigada. Bem rapidamente, então, para responder alguns desses questionamentos. Tiago, você mencionou a questão da ideia da indexação, né? E eu acho que isso é um fator extremamente relevante, né? Veja que o Google teve essa preocupação quando a gente encerrou no Brasil o Orkut. A gente até conversou bastante sobre isso, o que fazer com aquele acervo digital que representava toda uma memória histórica aí dos anos 2000, aí, do uso da internet brasileira, e a gente chegou num consenso de fazer, sim, um arquivo digital deixando tudo aquilo. Agora, o contraponto qual é? Ainda que essas plataformas, esses serviços digitais sejam extremamente úteis, eles ainda não foram alçados, e creio eu que não serão, a categoria de serviços essenciais. Quer dizer, não existe tenho que permitir a publicação desse conteúdo, não posso ter regras restritivas para esse tipo de coisa. Então, se a rede social A, o microblog B, o serviço de hospedagem C resolve adotar uma postura de coibir as fotos que sejam, o tipo de conteúdo que seja, mesmo à margem da legislação, no sentido de que a lei até permitiria, mas, vamos dizer assim, o termo de serviço prefere ser mais restritivo, de fato não há muito aí o que ser questionado. Ainda que no Brasil a gente tem a aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, daí não decorre que isso elimina a liberdade de contratação, de disposição. E eu sei o quanto isso é polêmico, mas acho que é importante deixar isso claro, porque também não quero passar a impressão de que existe um direito fundamental de ter algo publicado numa plataforma. Não é bem por aí também, né? Quer dizer, a pessoa ela monta o próprio site, ela monta o próprio blog, mas dependendo da ferramenta que ela utilize, as regras da ferramenta estão ali. Sobre essa questão da neutralidade dos intermediários, e até puxando um pouco aquilo que o Eric levantou, como é que faria, eventualmente, uma outra pesquisa, um buscador público, alguma coisa assim, acho que é importante lembrar que são incentivos diferentes que motivam aí buscadores diferentes, né? O buscador privado, obviamente, ele é motivado por trazer as melhores respostas para o usuário e ele concorre com todos os demais em relação a isso. Tanto é que o Google enxerga como concorrente qualquer serviço de busca, inclusive os internos, né? Você pesquisa por um produto hoje, às vezes é muito mais conveniente você fazer uma pesquisa, em vez de fazer no Google, e ir direto num site, por exemplo, de e-commerce, e ver lá o produto, a foto, a resenha, esse tipo de coisa. Às vezes você quer saber onde você vai jantar, né? Já aproveitando que o pessoal está ficando com fome de novo, né? Muito mais fácil você perguntar numa rede social para os seus conhecidos que lugares ele recomenda, ou uma viagem, por exemplo, do que às vezes você fazer pesquisas e mais pesquisas. Então isso varia muito. E o Google não foi o primeiro buscador, né? Foi aí uma coisa que foi aprimorada, surgiu com uma fórmula diferente, conseguiu conquistar aí a utilização dos usuários e hoje tem aí essa preferência dessa grande maioria desse público, mas é algo que a competição prevalece. Acho que o Orkut no Brasil é o maior exemplo, né? Uma rede social que teve o seu auge e depois acabou encerrada porque outras diferentes, melhores, com mais recursos apareceram. Já sobre a neutralidade dos intermediários, Pedro, você mencionou essa questão da como é que isso poderia ser funcionado ou trabalhado. Como o professor Pinhar disse, qualquer mecanismo de busca que fosse completamente neutro, ele tenderia a não ser necessariamente útil. Porque se todo mundo tivesse direito aos primeiros resultados, então também ninguém tem. Como é que você ordena essa informação toda? Isso é uma coisa que o Google mais recebe de questionamento. Como é que esses resultados são ranqueados? O que torna algo relevante ou irrelevante? São mais de 200 elementos que são levados em consideração, mas em linhas gerais a gente sempre alerta para as mesmas coisas nos sites sobre o webmaster e tipo de coisa. É o quão recente o conteúdo é, a qualidade do conteúdo, o quão realmente útil e relevante aquela informação é, se não é copiado, etc, etc. E isso faz com que os resultados variem, inclusive, conforme a personalização, seja porque o usuário está logado no serviço e concorda com essa personalização, seja até por elementos intrínsecos à pesquisa que ele está fazendo. Se você está, por exemplo, no seu aparelho celular, você quer pesquisar, por exemplo, onde é que tem um restaurante aqui perto. É natural que o celular vai te retornar resultados daquela cidade, daquele local, partindo da premissa que são os mais úteis para aquele momento, para aquele contexto. Então, isso é que dificulta uma busca completamente neutra, além da questão dos incentivos serem diferentes. Uma busca controlada pelo governo ou estritamente regulada pelo governo traria aí certas problemáticas que o professor Pinhar já levantou. Será que a gente quer ir por esse caminho? Talvez dificilmente não. E, por fim, só para não deixar de abordar a pergunta sobre a liberdade de expressão, esse é um conceito bem controverso, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, há alguns doutrinadores e algumas decisões judiciais de lá
que já entenderam que o ranqueamento que um mecanismo de busca faz em relação às informações que ele exibe para os usuários é uma maneira de organizar a expressão, e justamente por conta disso protegido pelo direito fundamental de liberdade de expressão também. Então é interessante de perceber isso, que pelo menos no sistema jurídico americano a tendência é acatar exatamente essa teoria, de dizer que a ordem que um mecanismo de busca apresenta seria uma forma de speech também, e teria essa proteção separadamente de, eventualmente, o que está sendo dito ali. Alguém mais? Kelly? Eu só queria complementar com o que o Thiago falou, de remover, excluir os nomes de determinados materiais, né? A gente tem na Justiça do Trabalho, eu não consigo fazer o nome, é a pesquisa pelo nome de alguém. Nós temos aí os processos que seguem em segredo de justiça, também não aparecem no site dos tribunais, o objeto da causa, outras informações. Nós temos aí, nos registros criminais, se não me engano, depois de 20 anos, isso já não aparece mais no histórico da pessoa. Então, indícios aí de algum segmento relacionado a isso, de históricos que temos, de não nomear ou não dar nome às coisas para que não se torne tudo tão público assim. Bom, eu queria só lembrar aqui, por conta do que o Thiago falou, né, de questões históricas serem deixadas de lado, primeiro, que eu acho que foi unânime aqui, todo mundo falou que quando se tratar de interesse público, né, o direito à personalidade vai ser relativizado quando confrontado com alguma coisa que for pública. Depois, eu acho que a gente tem que pensar também que a internet é muito grande, né, e é muito importante hoje, mas o mundo não se restringe à internet. Então, a gente tem os processos judiciais. Se você quiser fazer uma pesquisa, é lógico, a pesquisa vai ser mais difícil, mas se você quiser fazer uma pesquisa e você quiser ir atrás de todos os arquivos, como a Comissão da Verdade tem ido agora e escutado pessoas, a história é recuperável também, e principalmente por outros caminhos que não a internet. Queria dizer também que a gente fala muito do artigo 19 e pula para o artigo 21, mas tem o artigo 20 que fala o seguinte: você que teve o seu conteúdo retirado, né, então o provedor que recebeu a ordem judicial para tirar o meu conteúdo, por exemplo, se ele me conhecer e tiver meu endereço, ele tem que me notificar, e eu tenho o direito, se quiser, de ou postar uma explicação, uma justificativa, no lugar daquilo que eu tinha postado. Eu tenho esse direito, é uma espécie de direito de resposta ao contrário aí, e tenho direito de querer que a ordem judicial também fique ali postada. Isso é uma forma de dar um histórico da situação. Eu acho que isso também a gente deve divulgar, e é um instrumento importante que a gente deve utilizar. Quero agradecer muitíssimo aos palestrantes, aprendi muitíssimo aqui hoje, esse é um assunto muito difícil, foi muito rico, muito obrigada a todos. Agradecer a presença de vocês e parabenizar o pessoal do NIC que organizou o evento com tanto sucesso, e muito obrigado a todos e um bom final de semana. E agora eu passo a palavra ao Thiago, que vai encerrar aqui o evento. Obrigada.